A paz do Senhor, meus queridos irmãos, hoje é o dia 71 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias e hoje vamos falar sobre duas epístolas de Paulo, aos Filipenses e aos Colossenses. Começando aqui por Filipenses, fazendo aqui uma análise muito breve sobre ela. Observamos que o apóstolo Paulo desejava que os cristãos em Filipos continuassem a avançar para o alvo do prêmio da vida eterna. Assim, lhes escreveu por volta do ano 60, durante seu primeiro encarceramento em Roma. Sua carta foi enviada a uma congregação que ele havia estabelecido uns 10 anos antes em Filipos, cidade fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno. No primeiro século, ela se tornou a cidade principal do distrito da Macedônia, agora parte da Grécia setentrional e da Iugoslávia meridional. Os crentes filipenses eram pobres, mas generosos. Mais de uma vez, eles enviaram algo para suprir as necessidades de Paulo, conforme a gente pode ler no capítulo 4, versículo 17 do versículo 14 até o 17. Mas sua carta era muito mais do que uma nota de agradecimento. Fornecia também encorajamento, expressava amor e dava conselhos. Aqui a gente vai observar que eram evidentes as qualidades cristãs. A carta de Paulo começou com uma evidência de seu amor pelos crentes filipenses, capítulo 1, versículo 1 até o 30. Ele agradeceu a Deus pela contribuição deles para a promoção das boas novas e orou para que o amor deles aumentasse. Paulo estava contente porque seu encarceramento fez com que eles mostrassem mais coragem para falar destemidamente a palavra de Deus. Ele desejava estar com Cristo, mas achava que ainda podia ministrar a eles. Paulo também queria que eles prosseguissem, esforçando-se lado a lado pela fé nas boas obras. A seguir vieram conselhos sobre atitude e conduta, capítulo 2, versículo 1 até o 30. Os filipenses foram incentivados a mostrar interesse pessoal nos outros e a demonstrar humildade como a de Cristo. Eles estavam brilhando como iluminadores no mundo e foram instados a manter-se firmemente agarrados à palavra da vida. Paulo esperava enviar-lhes Timóteo e estava confiante de que ele mesmo iria em breve. A fim de tranquilizá-los quanto a Epafrodito, que estivera muito doente, Paulo lhes estava enviando este servo leal. Paulo também fala sobre a necessidade de continuar a avançar para o alvo. Em seguida, Paulo, no capítulo 3, versículo 1 até o 21, fala justamente sobre isso, a necessidade de se avançar para o alvo. A igreja devia depositar em Jesus, né? Ou Jesus depositar nela também, porque aí é mão dupla, não na carne ou na circuncisão, como alguns faziam. Paulo considerava suas credenciais carnais como refúgio por causa do valor superior do conhecimento de Cristo. O apóstolo empenhava-se para alcançar o alvo do prêmio da chamada para cima, para o alvo da parte de Deus por meio de Cristo Jesus, e incentivou os filipenses a terem a mesma atitude mental. Aplicar o conselho concludente de Paulo ajudaria os filipenses a manter o alvo e o prêmio em vista. Capítulo 4, versículo 1 até o 23. Ele os incentivou a lançar suas ansiedades sobre Deus em oração e a encher a mente com pensamentos saudáveis. Paulo elogiou-os novamente por sua generosidade e concluiu com cumprimentos com o desejo de que a bondade imerecida do Senhor Jesus Cristo estivesse com o espírito que eles mostravam. A carta de Paulo aos Filipenses promove generosidade, amor e humildade, incentiva a confiança em Cristo e a oração fervorosa a Deus. E as palavras de Paulo certamente ajudam os cristãos a continuar avançando para alcançar o alvo do prêmio da vida eterna. Alcançar o alvo. Esse é um dos principais temas dessa epístola, né? Capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas na frente, escreveu Paulo.
Empenho-me para alcançar o alvo do prêmio da chamada para cima da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo esforçava-se como alguém empenhado numa corrida. Não desperdiçava tempo e esforço olhando para trás, mas avançava para alcançar o alvo, como corredor que se estica para cruzar a linha de chegada. Para Paulo e outros cristãos ungidos, o prêmio era a vida celestial pela ressurreição após terminarem a carreira terrestre de fidelidade a Deus. Mantenhamos integridade a Deus e avancemos para alcançar o alvo como seus servos dedicados. Finalizando, leia depois Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 7. A seguir, vamos falar agora sobre a Epístola de Paulo aos Colossenses. Autoria. O apoio inicial à autoria paulina vem de Justino, Marcião, Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandria, os chamados pais da igreja, que viveram ali principalmente no segundo e terceiro séculos da era cristã. Vários versículos dentro da própria epístola afirmam a autoria de Paulo. Capítulo 1, versículo 1, versículo 23, capítulo 4, versículo 18. Colossenses tem muitas afinidades com a carta de Paulo a Filemon, cuja autenticidade é impecável. Essas duas epístolas citam o nome de Timóteo na saudação, capítulo 1, versículo 1, e Filemon, versículo 1. Menciona Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas e Demas, capítulo 4, versículo 10 a 14, e Filemon, versículos 23 e 24. Faz referência ao ministério de Arquipo, capítulo 4, versículo 17, e Filemon, versículo 2. E confirma o envio de Onésimo de volta a Colossos, capítulo 4, versículo 9, Filemon, versículo 10. Antecedentes de Colossenses. A igreja fundada por Epáfras, um convertido a Cristo através de Paulo entre os anos 52 e 55 da era cristã. Paulo está escrevendo de Roma por volta do ano 62, ao mesmo tempo que escreve Efésios e Filemon. Epáfras estava com Paulo, capítulo 4, versículo 12, e essa carta foi entregue por Tíquico e Onésimo. Havia falsos ensinos de natureza judaica e pagã, enfatizando a adoração aos anjos, o uso supersticioso de objetos mágicos e a desvalorização da divindade de Cristo e até mesmo a desvalorização do próprio Cristo. Paulo traz o foco nitidamente para Jesus nesta carta aos Colossenses. O objetivo dessa carta: a igreja em Colossenses foi estabelecida por Epáfras. Na época da carta aos Colossenses, Paulo não havia visitado Colossos. Essa carta foi enviada de Roma a Colossos por Tíquico e Onésimo. Epáfras, que retornou a Colossos e fundou a igreja, capítulo 1, versículo 7, 5 anos depois, quando Epáfras soube da prisão de Paulo, visitou Paulo e trouxe notícias de seu amor, capítulo 1, versículo 8. A natureza da igreja colossense tem sido muito debatida, mas a evidência interna sugere que foi a semente para o que mais tarde se desenvolveu no gnosticismo do segundo século. Aqui a gente tem um breve esboço da epístola aos Colossenses. A identidade cristã, capítulo 1, versículo 1 até o 14, onde nós temos aqui saudação e agradecimentos, versículo 1 até o 8. Os cristãos, os santos que devem viver na luz, capítulo 1, versículo 9 até o 12, e fala sobre em Cristo, em quem temos a redenção, que é o capítulo 1, versículo 13 até o 14. O segundo ponto desse esboço é a centralidade de Cristo, o Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, capítulo 1, versículo 15 até o 23. O terceiro é o segredo, Cristo residindo no cristão, capítulo 1, versículo 24 a 29. O quarto ponto é a nova vida em Cristo, capítulo 2, versículo 20 até o capítulo 3, versículo 17. O quinto, uma forma de relacionamento cristão, capítulo 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 18.
De acordo com Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo queria que a carta fosse lida em todas as congregações em torno de Colossos. Um dos assuntos principais dessa carta é o combate à heresia. A heresia, vamos falar um pouquinho sobre ela, constava em algumas coisas. Por exemplo, ela tinha como base a sua natureza, era a natureza judaica, em que era recheada de legalismo pela imposição de leis e rituais do Antigo Testamento. Paulo fala sobre isso no capítulo 2, versículo 16 e 17. Tinha raízes filosóficas gregas no chamado conhecimento mais profundo, o chamado gnosis, lá do capítulo 2, versículo 2, parte B, até o versículo 4, e também o versículo 8 até o 10. E também ensinavam a adoração aos anjos como se eles fossem mediadores entre homem e Deus, capítulo 2, versículo 18. A heresia colossense negava a divindade de Cristo, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 9. Também negava a sua supremacia, capítulo 1, versículo 15, parte B, versículo 17, parte A. E também negavam a capacidade criadora de Jesus, capítulo 1, versículo 16, e sua capacidade de sustentar o mundo, capítulo 1, versículo 17. A sua natureza ascética, essa heresia tinha uma natureza ascética, ela tinha uma visão muito baixa do corpo humano, capítulo 2, versículo 20 ao 23. O que é uma heresia de natureza ascética? O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o único caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Isso estava sendo muito difundido no tempo de Paulo, por isso que ele escreveu essa carta aos Colossenses, porque esse pensamento tinha infiltrado na igreja. Então, assim, a estratégia de Paulo para combater esse culto e essa heresia é um estilo de vida santo, alicerçado num sólido fundamento cristológico. Isso por si só poderia derrotar com sucesso uma heresia que é tanto legalista quanto ascética, também quanto filosófica e orientada ao conhecimento, não através da vida em Cristo Jesus. Bom, termina aqui nosso vídeo. Nosso vídeo hoje foi sobre 2 epístolas, tivemos que falar bem breve, e de forma mais também corrida, mas acredito que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.